Jejum intermitente. Esse é um vídeo que eu estou com bastante vontade de fazer há muito tempo e chegou o momento de falar um pouquinho do jejum, para que ele funciona, para quem que ele funciona principalmente, se é verdade que emagrece muito, se queima muita gordura, se é uma dieta, não é uma dieta, e eu vou passar o meu ponto de vista. Você não precisa concordar comigo, mas é legal você saber, porque vai que se encaixa ao seu estilo de vida, ao seu momento de vida principalmente, e se vai servir para você emagrecer, porque o intuito é muito mais você perder gordura fazendo ele do que ganhar massa muscular, tá? Espera nesse vídeo aqui que a gente vai falar sobre o jejum. Pessoal, o que é esse estilo? Porque o jejum não é uma dieta, é um estilo, quase um estilo de vida, ou é um método que você usa, um método nutricional para te ajudar a comer menos, a melhorar seu nível de insulina, a você melhorar sua compulsão alimentar e, no meu ponto de vista, tornar as refeições em quantidades maiores. O que vem a ser o jejum? O jejum é o seguinte: você passar de 14, 16 ou 18 horas sem ingerir qualquer tipo de alimento, a não ser água, café e chá sem adoçante. E o limão com gratidão você pode tomar também, que não vai interferir no jejum. Então, o clássico do jejum são de 16, 18, podendo chegar a 24 horas. Como que as pessoas fazem isso? É simples, não é tão complicado assim, tem que ter um pouco de força de vontade. Por exemplo, você foi jantar umas 9 horas da noite, que é o que eu recomendo para quem quer começar a fazer o jejum. Foi lá, fez a janta, comeu às 9 horas da noite. Quando que vai ser o dia que vai dar 16 horas? Foi lá, comeu Foi lá, comeu às 9 horas da noite. Qual que vai ser o período que você vai se alimentar? Então, quando completar 9 horas do dia seguinte, então, jantou 21 horas, esperou, dormiu, acordou, 9 horas, você já completou 12 horas de jejum. Não é difícil, tá? Você chegar, não que você vá acordar às 9 horas da manhã, vai acordar às 7, 8 horas, como as pessoas que trabalham normalmente acordam. Então, quando for 9, já deram 12 horas. Legal. Vamos fazer o clássico, vai. Fazer 16 horas, que é uma coisa muito mais simples, inclusive para quem está começando, que é mais do que eu faço mesmo. Eu fico entre 16 e 17 horas. Quando for meio-dia, já é hora de você fazer a primeira alimentação. E qual seria a sua primeira alimentação? Tanto pode ser o café da manhã, como pode ser o almoço. No meu caso, é o almoço. O que ele faz? Quais são os benefícios? O que ele faz? Queima gordura pra caramba. Quando o corpo não tem a presença de insulina, o cérebro manda liberar 2 hormônios que são hormônios que aceleram a queima de gordura, GH e glucagon. Então, quando a gente fica um período grande sem comer, ele manda uma informação para o cérebro e fala: olha, faz tempo que não tem comida aqui. Vão vocês dois ali para buscar gordura e usar como fonte de energia. E aí você me pergunta: poxa, isso é muito bom, então isso é top para queimar gordura, não é? Médio. Porque não é uma descarga desses 2 hormônios a um ponto significativo, mas a via metabólica, ou seja, o recurso que o corpo vai usar como fonte de energia nesse momento de jejum vai ser a gordura estocada no corpo. Lembrando que a gordura nada mais é que um estoque de energia que a gente tem para períodos de escassez de comida, para períodos de fome, está numa guerra, está num país sem comida. Então a gordura Deus criou a gente para ter a gordura com essa finalidade, um estoque de energia de emergência. A gente não tem estoque de energia de emergência, a gente está gordo, e eu me coloco nessa situação, porque a gente come mais do que a gente precisa, a gente não passa por guerra, a gente tem uma oferta de comida muito grande. Então, esse estoque de gordura pra gente não é de energia, é de burrice mesmo, tá? Então, no período de jejum, o cérebro manda uma informação, manda liberar GH, manda liberar glucagon para pegar a gordura e jogar no forno, queimar a gordura, e essa gordura queimando vai virar fonte de energia para a gente. Isso quando não tem insulina. E quando tem insulina? Como é que faz para a insulina aparecer no corpo? A insulina é um hormônio muito bom, muito top, um dos mais anabólicos, se não for o mais anabólico, que faz a gente ganhar massa muscular. E como que aparece a insulina no corpo? Quando a gente come carboidrato e, de preferência, ela sai muita insulina com os carboidratos mais gostosos, que são os mais vagabundos: pão,
Não vou falar que o arroz branco é vagabundo, mas o arroz branco libera bastante insulina, macarrão libera bastante insulina, mas o pão e o açúcar, né, chocolate, derivado, ele vai liberar muita insulina na corrente sanguínea. O que acontece com isso? Freia a queima de gordura. Na presença de insulina, quando a insulina está aqui, o corpo não queima gordura, porque ele entende que é o momento do quê? De armazenar, de mandar todos aqueles nutrientes, inclusive a proteína, para dentro da célula. Tá? Então a insulina ela bate na célula, deixa a célula fácil para entrar a proteína, para entrar os nutrientes, os sais minerais, as vitaminas. Essa é a função da insulina, ela é muito boa para isso. Mas o que acontece? No mundo moderno a gente dispara a insulina de 15 em 15 minutos. 15 em 15 minutos não, porque ninguém come de 15 em 15 minutos. Mas um modo de falar é: a gente está o tempo inteiro beliscando uma bolachinha, um pãozinho, um cafezinho com uma bolachinha, isso tudo vai disparando insulina, disparando insulina. E aí a pessoa acaba ficando diabética nesses casos também. O jejum é muito bom também para controlar a glicemia, para controlar os picos de insulina durante o processo de jejum. Então, se você fez jejum por um mês, ele consegue controlar a sua insulina por um mês. Voltou a comer no estilo normal, sua insulina volta ao normal também. Isso é uma coisa que as pessoas não falam muito. Enquanto você faz o jejum, sim, sua insulina está controlada e você consegue controlar muito sua diabetes, a diabetes mais baixinha, se não me engano, é do tipo 2, que é aquela que você não precisa de medicação. Você consegue controlar a insulina através do jejum intermitente. Isso é um ponto importante a se falar. Mas quanto à queima de gordura, vamos voltar lá no glucagon, lá no GH, lá quando ele manda buscar a gordura, porque não tem carboidrato, o que acontece com o corpo? Ele começa a usar a queima de gordura. É significativa essa queima de gordura? Não é significativa. Isso é vendido por alguns médicos, por alguns personagens, por algumas blogueiras, que essa queima de gordura é o que tem de top no mundo e aí você vai emagrecer. Não, não vai acontecer. O que vai emagrecer você? Comer menos do que você precisa. Você precisa de 2.000 calorias para emagrecer? Come 1.700, você vai emagrecer. E o jejum não é a última bolacha do pacote. Inclusive, bolacha não é para comer nem no jejum. Então, não é o método milagroso, não é o melhor método, é um estilo que você faz. E aí eu vou te explicar o porquê que eu faço. Estou filmando esse vídeo agora, estou em jejum, agora são 11 horas da manhã. Eu comi ontem, se eu não me engano, 9h30, 10 horas. Eu parei de comer. Então, estou em jejum nesse momento. Ontem eu não fiz jejum. Ontem eu comi 3 ovos e um pouquinho de queijo e fui trabalhar. Então, não é para você fazer toda hora e todo dia. O que eu recomendo? Tenha uma orientação, tem alguém te ajudando, tem alguém conversando com você, falando com você. Por quê? Existem dias que você não vai conseguir manter o jejum, que é o estilo do jejum do Fábio. É o estilo que eu faço jejum. É muito engraçado, porque nem todo dia da semana eu faço. De fim de semana eu faço com certeza o jejum, mas durante a semana a maior parte do tempo eu não faço. Hoje eu tô porque ontem eu sei que eu comi bastante. Então ontem eu sei que comi bastante assim, né? Comi nada. Estou num processo de emagrecimento igual todo mundo aqui, igual 90% das pessoas que me assistem. Ontem eu comi um pouquinho a mais, eu devo ter chego em 2.000, 2.100 calorias. Eu preciso, para me manter vivo, comer 2.500, é o que eu nem emagreço e nem engordo. 2.500 calorias é a taxa metabólica para me manter vivo e ativo. Então eu estou sempre um pouquinho a menos. Ontem eu cheguei em 2.200, 2.100, 2.000. Então eu consigo hoje ficar em jejum mais fácil. Isso é um dado que ninguém te fala do jejum. Se você ficar comendo pouco, numa dieta de déficit calórico, jejum, vai chegar um dia que você vai passar o dia inteiro comendo. A maioria das pessoas que eu conheço pega um dia, passa um dia inteiro comendo. Por quê? Porque vai acumulando fome. Na verdade, vai acumulando déficit calórico. Mas vamos falar de fome. Então você vai ficar muito tempo com fome, uma hora abre a porteira e aí você desanima. Por que eu falo para não fazer o jejum todos os dias? Ou fazer jejum no máximo do tempo que você aguente e deu aquela fome louca, você vai de manhã e come. Deu aquela fome desesperadora, tá liberado para quebrar o jejum. E aí você no dia seguinte volta para o jejum. Esse é um método bacana. Outra coisa que é interessante fazer no final de semana. No final de semana, todo mundo que é normal vai comer um pouquinho a mais ou vai comer uma comida menos nutritiva, menos saudável, tá? Que pode comer sim. Eu sou do tipo que você pode comer chocolate, pode comer hambúrguer, pode comer pizza.
Por que o jejum é bacana? Por que eu recomendo? Eu pulo o café da manhã. Meu café da manhã não existe de fim de semana. O que eu faço? Tirando a refeição do café da manhã, em média eu tiro 300 calorias. 300 calorias é significativo. 300 calorias é quanto tem uma garrafa de vinho. Tá? A garrafa de vinho ela varia entre 310 e 350 os vinhos mais docinhos. Escrito vinho seco. Então os mais docinhos tem 350 no máximo. Tirei essas 300 do café da manhã, eu vou direto para o almoço. E aí no almoço o que eu faço? Preferencialmente eu como proteína e salada. Então você vai vendo que o jejum ele tem umas estratégias que você consegue usar, que você consegue otimizar a sua dieta num baixo déficit calórico, baixa caloria. Então você consegue otimizar para passar menos fome em determinados períodos do dia. Então arranquei as 300, vou deixar para tomar o meu vinho depois. Você pode deixar para comer o seu hambúrguer à noite. Então você faz uma alimentação, por exemplo, saudável no almoço, come o seu frango, seu legume, salada, faz um lanchezinho da tarde ali também equilibrado e à noite você pode comer um hambúrguer, tomar uma cerveja, comer uma sobremesa com hambúrguer também e no domingo jejum de novo e atividade física, porque o jejum não é milagroso, entendeu? Não é uma coisa que vai te deixar magro do dia para a noite. E você vai conseguindo assim colocar algumas coisas menos saudáveis e continuar emagrecendo. Pessoal, bom senso, tá? Não é para você sair comendo uma pizza mais o sorvete e no dia seguinte comer o que sobrou da pizza no café da manhã. Tô te falando de bom senso, tô falando que dá para colocar comidas menos saudáveis com valor nutricional questionável, ruim, péssimo, porque nem só de frango com batata doce vive o homem, mas você consegue encaixar e continuar emagrecendo. Que é a dica que eu dou se você quer começar um jejum, tá? Eu não aguento fazer, Fábio, eu vou desmaiar. Beleza, anda com a banana no bolso. Começa o jejum fazendo um jejum de 10 horas. Pô, fiz 10 horas hoje, bacana. Pega a banana, se achar que vai passar mal, descasca ela e manda bala. Você não vai desmaiar, você não vai cair dura. Então você consegue ir se adaptando ao jejum lentamente. Hoje 10 horas, amanhã 10 horas, no outro dia 11, 12 e você vai se adaptando lentamente, sempre tendo um porto seguro, tendo alguma coisa na sua bolsa. Eu nem diria barrinha de proteína, porque seria bom, porque barrinha de proteína boa é caro e as que não tem carboidrato são poucas, por isso que elas são caras, mas ter uma fruta ali da sua mão, bolacha também não recomendo, mas tendo alguma coisa que você possa comer. As pessoas que são magras, geralmente elas andam com comidas saudáveis na bolsa. Esse é um ponto que é bem interessante falar. O marmiteiro ele é magro porque ele anda com uma comida saudável na bolsa. Tem gente que tem vergonha disso, eu entendo, mas prefiro ser magro e andar com meu rango na bolsa, tá bom? Então você se adapta ao jejum. Esse é o estilo que eu faço. Eu tiro calorias do fim de semana para poder me dar o prazer de comer ou beber alguma coisa dentro das calorias que eu preciso ter para emagrecer. Eu preciso de 2.000 para emagrecer, eu tiro um pouquinho da manhã para manter essas 2.000. Outra coisa que eu faço também, dificilmente eu como uma comida que eu não consigo pesar ou mensurar. Então, se eu não consigo pesar ou mensurar, eu sempre vou comer para menos. Nunca vou comer mais. Vou sair e vou comer uma macarronada. Então eu já não misturo macarrão com muito vinho, eu teria que diminuir a taxa do vinho, ou não misturo macarrão com sobremesa.